Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e este é o programa Momento de Reflexão. Nós estamos aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, com o programa Momento de Reflexão para o Brasil e o mundo. Nós queremos agradecer a sua companhia. E neste momento, o programa Momento de Reflexão de hoje tem como tema Bênção do Senhor. Quem é esse Senhor? O Senhor Deus eterno. Quem é esse Senhor? Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Bênção do Senhor. O Senhor quer te abençoar. E eu quero compartilhar um versículo da Palavra de Deus que está no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8, para nós realizarmos uma reflexão por meio desta palavra inicial. Diz assim a santa e preciosa palavra: O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Esta palavra está dizendo que Deus quer te abençoar. Esse é o desejo do coração. Eu posso falar que Deus já te abençoou. E você pode às vezes questionar, mas como pode, se eu estou vivendo numa situação tão ruim, passando por isso, por crise, por dificuldades, né? Talvez você ainda não tomou posse daquilo que Deus já te concedeu desde o princípio. E eu quero te levar a uma reflexão que está na palavra de Deus, ainda no Velho Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas e criou o homem e a mulher. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28, parte A. Deus os abençoou. Então, desde a criação, a palavra de Deus, que é verdadeira, que não mente, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou está escrito, é regra, é lei. E ele diz, por meio da sua preciosa palavra, que ele criou o homem e a mulher e os abençoou. Ou seja, o homem e a mulher já estão abençoados pelo próprio Deus a partir do seu nascimento. Quando eu e você somos gerados, o mesmo Deus que quando criou, ele continua, porque ele não é Deus de ontem, ele é Deus de hoje e de eternamente. Durante todas as gerações, o mesmo Deus que abençoou lá atrás é o mesmo Deus que continua abençoando. E ele disse assim, que Deus criou e abençoou. Então, quando eu e você somos gerados, quando qualquer vida é gerada, Deus, a palavra de Deus para as nossas vidas, homem e mulher, é Deus os abençoou. Deus está abençoando desde o princípio. Mas então por que eu não tomo posse dessas bênçãos? Porque eu estou passando uma vida tão miserável, tão difícil, cheia de problemas. Por quê? Porque você não tomou posse da bênção de Deus. Mas como eu posso tomar posse das bênçãos de Deus? Aqui tem as regras. Aqui te ensina, ou seja, o manual do ser humano, a Bíblia Sagrada, nos ensina como tomar posse daquilo que Deus já me entregou e te entregou. Que coisa interessante, né? Certa vez eu compartilhei que às vezes você tem um tesouro e ele está guardado. E se você não pegar aquele tesouro e tomar posse daquele tesouro, ele vai ficar guardado em algum lugar. E existe o tesouro é uma riqueza grande, mas você não tomou posse, você não assumiu aquilo. Assim são as bênçãos de Deus. Elas já foram declaradas desde o meu e do seu nascimento. Mas porque tem certas pessoas que são assim, assado, né? São pessoas maldosas e injustas. Por quê? Porque elas desprezaram
as bênçãos de Deus. Tem gente que não buscou as bênçãos de Deus, não tomou posse das bênçãos de Deus. E tem outras pessoas que desprezaram as bênçãos de Deus, o próprio Deus e, respectivamente, as suas bênçãos. Mas este programa, com o tema de hoje, Bênção do Senhor, Deus quer te alertar, quer te levar a uma reflexão para que você entenda que você já é abençoado, que você já é abençoada, mas que você precisa tomar posse disso. Desde o princípio, Deus traz a sua palavra revelada para o homem, deixa escrito um manual, dizendo como eu e você podemos tomar posse daquilo que Deus já liberou para a minha vida e para a sua vida. Às vezes você está passando por uma dificuldade, uma vida medíocre, uma vida que falta tudo, né? Uma vida cheia de problemas, mas por quê? Porque de alguma forma você desprezou a palavra de Deus, porque você não buscou as coisas de Deus, porque você não buscou o conhecimento de Deus, a informação de Deus. Na Terra é assim, qualquer área de atuação nossa, né? Um profissional, pessoa formada, ele busca o conhecimento para poder aplicar aquilo lá e ter resultados. Resultados para outras pessoas, resultado para ele, para sua família e assim sucessivamente. Um exemplo, eu sou cirurgião dentista, eu me formei, busquei o conhecimento, continuo buscando o conhecimento para poder levar para os meus pacientes aquilo que é melhor. Então, além de eu ser pastor, apóstolo, eu tenho também essa incumbência, essa outro lado da minha vida profissional, em que eu preciso buscar conhecimento. Assim são as coisas de Deus também. Então você precisa buscar o conhecimento de Deus. Senão ele está ali e é um tesouro desprezado. E por ser um tesouro desprezado, você não toma posse daquilo que Deus tem para você, para sua família, para suas atividades profissionais, para o mundo natural e para o mundo espiritual. Mas Deus não quer que você pereça. A Bíblia diz, a palavra do Senhor, Oséias, diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou seja, o povo que não busca conhecimento é destruído pelas circunstâncias da vida, pelos problemas da vida. Por quê? Porque o conhecimento existe, mas tem que buscar. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem bate, se abre. É a palavra de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 7, no versículo de número 7 e 8. Tá? Nós estamos encerrando esse primeiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Bênção do Senhor. E nós voltamos já já para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Bênção do Senhor. No primeiro bloco, nós compartilhamos que Deus nos abençoa e que Deus nos abençoou desde o princípio, desde a criação do homem e da mulher, Deus nos abençoou. Citamos o livro de Gênesis, capítulo 1, os versículos 25, 26 e 27 e 28, mostrando Deus fazendo, Deus abençoando. E compartilhamos que muitas pessoas não são abençoadas por quê? Ou desprezam aquilo que Deus deu, desprezam o próprio Deus, ou são pessoas que não buscam o conhecimento de Deus, por isso não sabem como ser abençoado, qual é o que tem que ser feito, né? O que nós precisamos fazer para poder sermos abençoados. E nesse segundo bloco eu quero compartilhar o texto de Deuteronômio capítulo 28, mais alguns versículos. Nós lemos o versículo 8, mas eu quero compartilhar do primeiro versículo em diante, para que você possa entender qual é o caminho para sermos abençoados, ou melhor, tomarmos posse daquilo que Deus já nos abençoou. Em Deuteronômio capítulo 28,
no versículo 1 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha, então Deus está orientando como eu e você podemos tomar posse das bênçãos de Deus que já foram lançadas sobre a minha vida e sobre a sua vida pelo próprio Deus, quando eu e você fomos gerados, criados pelo próprio Deus, porque é Ele quem gera, tá? E aí a palavra do Senhor está dizendo, no primeiro momento, se eu e você ouvirmos a palavra do Senhor Deus, e ela pode ser ouvida porque alguém está falando, pregando como eu estou falando para você, ou pode ser lida pelo manual do ser humano, que é a Bíblia Sagrada. Se eu ouço essa palavra e eu tenho cuidado com ela, zelo por ela, e em guardar esta palavra, não numa caixinha, não num baú, não, guardar a palavra dentro do meu coração, dentro de mim, e eu colocar essa palavra em prática, Deus vai exaltar a minha e a sua vida. Quer dizer, exaltar é sair de uma circunstância, de um estado ali parado, inerte, mais ou menos, para ser colocado num patamar acima, exaltado. Deus fará isso, mas primeiro preciso ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, quer dizer que não estou desprezando a palavra de Deus, pelo contrário, eu estou valorizando a palavra de Deus. Eu quero a palavra de Deus. E quando eu desejo, Deus se alegra disso e Deus age. E aquilo que foi profetizado sobre a minha vida e sobre a sua vida na criação, quando fomos gerados, que as bênçãos de Deus, isso começa a germinar, florescer, crescer e vão vir os frutos para a minha vida e para a sua vida e todos aqueles que estiverem comigo e contigo. Olha o que diz o versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quer dizer que as bênçãos, aí no mundo eles falam assim que a gente tem que correr atrás do prejuízo, outros dizem que a gente tem que correr atrás das bênçãos, e a palavra de Deus diz totalmente o contrário disso. Diz que todas as bênçãos, se nós ouvirmos a palavra de Deus, guardarmos, colocarmos elas em prática, o que vai acontecer? Todas as bênçãos, todas, não é um pedaço de bênção, não. Todas estas bênçãos virão sobre ti, sobre nós, sobre eu e sobre você, né? E nos alcançarão, se nós não desprezarmos a palavra de Deus. Pelo contrário, se nós ouvirmos, guardarmos, que guardar é guardar e colocar em ação, colocar em prática a palavra de Deus. E aí vem o versículo 3: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. O que quer dizer isso? Onde você estiver, se você está no campo, no sítio, na fazenda, na zona rural, você será alcançado e abençoado. Se você estiver na cidade, não importa qual cidade, você será alcançado e você será abençoado. Porque Deus vai ordenar que a bênção esteja contigo e te alcance onde você estiver. Esse é o significado desta palavra. No versículo 4 diz assim: bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, isso está relacionado ao seu trabalho, à sua atividade. Tudo será abençoado. A sua família, o ventre da sua esposa, filhos abençoados sairão de lá. O trabalho que você exerce, seja no campo, seja na cidade, será abençoado. Está dizendo aqui, bendito, abençoado. E no versículo 5 diz assim: bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Ou seja, tudo que você tiver, tudo que estiver na tua mão, será abençoado. Sexto, bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. Quer dizer, a tua caminhada na terra, entrando no lugar, saindo do lugar, você será abençoado. Está relacionado a uma jornada, a uma caminhada, porque eu e você temos uma jornada aqui na terra, temos um propósito, temos uma missão, e
Na nossa caminhada, nós entramos em lugares e saímos de lugares. E segundo a palavra de Deus, se eu ouvir, se eu guardar a palavra de Deus, se eu não desprezar, se eu guardar e eu colocar ela em prática, eu serei abençoado na entrada e na saída. Que coisa linda! Este é o amor de Deus. Esta é a bênção de Deus para as nossas vidas. No versículo 7 diz assim: o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Deus está falando assim, fique tranquilo, os teus adversários, os teus inimigos, Deus vai pegá-los e entregá-los diante de ti. E vai fazer com que eles estejam aqui, fugir. Eles vão ver as bênçãos sobre a sua vida e vão ter que ir embora. Por quê? Porque são adversários só seu? Não. Quando você entrega a sua vida para Deus, quando você busca Deus, esses adversários, esses inimigos passam a ser inimigos e adversários do próprio Deus. Por quê? Porque você passa a ser filho de Deus, filha de Deus. Você passa a ser menina dos olhos de Deus. E aí Deus protege, Deus guarda, Deus livra e Deus age contra os nossos inimigos, nossos adversários, sejam eles naturais, sejam eles espirituais. Então Deus quer abençoar a sua vida. Ele está te dando o roteiro, o caminho para você ter uma vida abençoada. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, Bênção do Senhor. Fica aí, aguarde mais uns instantes e nós voltamos já para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Bênção do Senhor. Que tema, hein? Bênção do Senhor. Todos nós queremos ser abençoados e Deus quer nos abençoar. Deus já nos abençoou. Falamos no primeiro bloco que Deus já nos abençoou desde quando nós fomos gerados. Mostramos a palavra do texto de Gênesis, capítulo 1 e alguns versículos da palavra do Senhor. Depois, nós compartilhamos o texto de Deuteronômio capítulo 28, vários versículos do 1 ao 8, mostrando o caminho, a forma com que eu e você buscamos as bênçãos que já foram lançadas sobre nós, mostrando que Deus é quem ordena que a bênção esteja diante de nós e nos alcance, é o próprio Deus. Mas para isso nós precisamos o quê? Ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus dentro de nós, e colocarmos esta palavra em prática, de acordo com as Escrituras Sagradas, o manual do ser humano. E nesse terceiro bloco, nós queremos dar continuidade às orientações, mostrando que Deus, o desejo dele é que eu e você sejamos abençoados. Eu vou comprovar isso por você sob a luz da palavra de Deus. Um Deus verdadeiro, um Deus que nos ama, um Deus poderoso, um Deus abençoador. E vou reler o capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 8, que diz assim: O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Ou seja, onde você estiver, onde Deus te colocar, Deus vai mandar a bênção ao teu encontro, para que você seja abençoado onde você estiver. E eu quero te levar a mais uma reflexão no Novo Testamento, livro de Efésios, ou seja, carta a Efésios, carta escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 1, nos versículos de número 3, 4 e 5, que diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A vontade de quem? De Deus. Então, esta palavra está sendo gerada, compartilhada para a minha vida e para a sua vida, mas eu e você precisamos buscar e tomar posse dela. E a palavra está dizendo que o Deus eterno, que criou todas as coisas, que o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, ele já nos abençoou com todos os tipos de bênção espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, as bênçãos estão nos céus com Deus. Deus já declarou que eu e você somos abençoados, mas para que essas bênçãos que estão lá preparadas para mim e para você, aqui diz desde a fundação do mundo, elas estão prontas para a minha vida e para a sua vida. O Deus onisciente, onipresente, onipotente sabe tudo, me conhece e te conhece, sabe o nome e endereço. E ele que ordena que a bênção chega. E a bênção está lá no céu, com ele. Ele ordena que ela venha. Mas para isso é necessário que eu e você, todas as vezes aqui ele cita Jesus Cristo, para que a bênção chegue é por meio de Jesus Cristo, que é o único mediador entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador. Quando eu e você acessamos Jesus Cristo libera essas bênçãos. Ou seja, as bênçãos só são liberadas através do nome que está acima de todos os nomes, o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é Deus. Então, para eu acessar as bênçãos na minha vida, eu preciso acessar por meio de Jesus Cristo. É isso. Deus já nos abençoou, elas já estão prontas, só que sem Jesus Cristo você não tem acesso a essas bênçãos. Olha o que diz o próprio Cristo quando pisou aqui na terra. E disse de Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega lá para pedir as bênçãos, para as bênçãos ser liberadas, se não for por Jesus Cristo. Por isso que muitas pessoas não são abençoadas. Ah, mas tem tanta gente que tem isso, tem aquilo. Ter isso, ter aquilo, não significa ser uma pessoa abençoada. Tem tanta gente que tem por corrupção, tem tanta gente que tem por injustiça, tem gente que tem por trabalho, mas será que a vida é abençoada ou ele tem uma parte da vida dele preenchida? Nós estamos falando em todos os tipos de bênção, em todas as áreas das nossas vidas, naturais e espirituais, familiares, empresas, físico, tudo. Não estamos falando de uma área da nossa vida, estamos falando de bênçãos completas, que traz o quê? Refrigério na alma, que traz paz de espírito, te traz serenidade a ponto de você dormir e dormir tranquilo, crendo, protegido, guardado por esse Deus. É isso que Deus está falando. Para isso, Deus nos abençoou com todos os tipos de bênçãos espirituais nos lugares celestes, por meio de Cristo, desde a fundação. Por quem? Em Cristo. Para que nós sejamos filhos adotados, adotivos dele. Ok? Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Filho único. Mas eu e você somos adotados e todos nós passamos a ser filhos de Deus. Todos quanto receberam a quem? Jesus Cristo. Passaram a ser filhos de Deus. Os que creem em que nome? No nome de Jesus Cristo. Então, se eu e você queremos uma vida abençoada, Deus está te orientando hoje para que você faça isso. Como eu tenho que fazer? Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O que é entregar o caminho? Entregar a sua vida a Jesus Cristo. Confiar nele, crer nele, seguir ele. E aí, tudo ele fará. O que ele fará? Ele vai liberar todas as bênçãos que já estão prontas desde a fundação do mundo para você, para a sua família, para tudo aquilo que Deus tem para você nesta terra. Só depende de você acessar, buscar aquele que tudo pode e nenhum dos pensamentos pode ser impedido. Que? Jesus Cristo. Entrega a sua vida a Ele. Eu quero orar por você.
para que Deus abra o teu entendimento e o teu coração para que você busque ao Senhor Jesus Cristo e desfrute das bênçãos que Ele já tem para a sua vida e dos seus. Amado e eterno Deus, eu sou grato pela vida do meu irmão, da minha irmã, daqueles que estão conosco, Senhor, que o Senhor os alcance agora tocando nos seus corações, nas suas mentes, para que abra o entendimento, para que eles possam desejar o Senhor, para que eles possam buscar o Senhor, para que eles possam entregar sua vida ao Senhor e eles possam desfrutar de todos os tipos de bênção que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Assim eu oro em gratidão, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia. Por mais este programa Momento de Reflexão. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe suas atividades. Que Deus abençoe o Brasil.